Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, caríssimos padres aqui presentes, simbolizando nossa unidade no sacerdócio, mas ao mesmo tempo, cada um dos padres aqui presentes, as suas comunidades, de alguma maneira tem sua origem também aqui. As paróquias, muitas ainda também que surgiram desta nossa paróquia de Nossa Senhora dos Anjos, hoje muito bem representadas nos senhores aqui presentes. Estimado diácono Salvador, ministra da comunhão, aqueles que nos auxiliam na liturgia e nos cantos, caros filhos e filhas aqui presentes e os que nos acompanham através da nossa página no Facebook. Pensar em mim é mais doce que o mel, e possuir-me é mais doce que os favos. Assim, cantava poeticamente o livro da sabedoria na primeira leitura, referindo-se à própria sabedoria. Seus frutos, os frutos da sabedoria, são graciosos. O convite hoje a nós dirigido é o de que nos detenhamos um instante diante do mistério da vida de Maria Santíssima e de São José. Podemos dizer que Maria Santíssima e São José são estes frutos que resplandecem no jardim da criação, vividos na singeleza e na doçura do lar de Nazaré. Nós viemos durante toda esta novena contemplando e compondo um mosaico de características da personalidade de São José. Muitas características que nos levam também não só à contemplação, como também ao desejo de imitação, dada a graciosa beleza de São José e da Virgem Santíssima, na tutela e no cuidado do Salvador feito homem. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas nos situa precisamente como errantes neste mundo. É assim que o apóstolo descrevia a nossa situação antes de Cristo, antes do Senhor vir nos resgatar. Era assim que andávamos outrora, até que um dia, na plenitude dos tempos, Deus veio habitar entre nós. Deus veio fazer e ser história em nosso meio. E veio até nós, nos dizia a leitura, nascido de uma mulher. Veio se fazer escravo da lei para libertar os que por ela se tinham deixado aprisionar. Com essas palavras, São Paulo destaca a sublime missão do Filho de Deus. E permitam-me dizer, meus queridos, tudo na vida de São José, tudo na vida da bem-aventurada Virgem Maria, hoje aqui venerada sob o título de Nossa Senhora dos Anjos, tudo em absoluto apontam para a centralidade de Cristo, apontam para a centralidade da sua missão. Toda uma abordagem sobre Nossa Senhora, podemos dizer assim, mariológica, toda a abordagem em torno da figura de São José não apontam para eles próprios como protagonistas da história. Apontam para Jesus. E assim, sobretudo eles, a Sagrada Família, os pais benditos de Jesus aqui nesta terra, sobretudo eles, apontam para o mistério do Verbo feito carne, que veio morar entre nós. No Evangelho, nós temos o já conhecido episódio da Anunciação.
O mensageiro de Deus é enviado à periferia de uma esquecida província. E aqui será a boa nova, o Evangelho, do latim Evangelium, do grego Evangelion, que significa precisamente boa nova. Antigamente essa terminologia era utilizada para descrever o nascimento de alguém importante, descendente da coroa. No Império Romano, por exemplo, se dizia o Evangelho, boa nova. O imperador, o futuro da nossa gente, do nosso império, aquele que vem para salvar, inclusive o próprio imperador era tido desta maneira. Deus nos surpreendeu quando escolheu aquela província esquecida, aquelas pessoas singelas e simples. Deus nos surpreendeu. É dali que o Senhor tirou o seu Evangelho. Já não seria mais dos palácios imponentes, mas dos casebres daquela província. De fato, por José, Jesus será legalmente da descendência de Davi. Mas o reino que não terá fim não será como os reinos passageiros deste mundo. O reino no qual Jesus é rei, e o próprio Evangelho de João nos ajuda assim a contemplarmos este mistério. O reino é o reino dos céus, que sim, tem uma implicação também aqui na nossa sociedade, e da qual nossa sociedade deve também ser serva, inspirar-se para bem viver. Nós aqui como igreja temos falado muito e insistido muito sobre o fato de querermos ser família. Nós queremos ser família de Cristo. Pertencer à igreja é pertencer a esta família. É uma família que continua e estende a missão do próprio Cristo. Se alguém perguntasse para você, o que é a igreja? Você responderia: é uma instituição, isso é coisa inventada pelos homens. Quantas vezes nós ouvimos isso, não é verdade? Conceito equivocado de igreja. A igreja é instituição. A igreja é a família de Cristo, é a assembleia dos convocados por Cristo a fazerem parte pelo batismo da sua missão e continuar a missão de Cristo. O que é a igreja? A igreja, a comunidade que somos nós, aqui neste mundo, real e concretamente, somos convocados em missão pelo batismo a sermos extensão histórica do evento Cristo. E onde nós buscamos as fontes para assim também nós sermos testemunhas de Cristo neste mundo? Naqueles que de perto viveram esta missão, naqueles que encarnaram de fato, que colocaram toda a sua vida à disposição de Deus. E nada melhor que Maria Santíssima e que o bem-aventurado José, para serem esses luzeiros a nos indicar como ser família de Cristo. Como ser família ali no meu núcleo familiar. Como viver a minha fé na entrega total, na abertura disponível ao projeto de Deus. A prontidão, o faça-se, que não foi apenas como o Padre Lívio nos lembrava no sábado, quando falava sobre São José como pai na santidade. O faça-se, o fiat, o faça-se, não foi apenas de Nossa Senhora. Ela sim disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas foi também de São José. E o é também para cada um dos santos, que em algum grau, em alguma medida na sua vida, abdicam dos seus próprios gostos, dos seus próprios interesses, e colocam à frente justamente o plano e a vontade de Deus.
E que plano, e que vontade de Deus é esta? De que nós creiamos e vivamos de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou e com aquilo que Jesus é. Aquilo que Jesus é para nós. Isto nos deve transformar. Vejam, senhores, que privilégio, alguém poderia dizer, que privilégio Maria e José, aquele pai na sombra, aquele pai trabalhador, aquele pai na santidade, aquele pai na obediência, como bem nos lembrava o Papa Francisco na Patris Corde. Que privilégio! José tem sob sua guarda o Verbo encarnado de Deus. Mas muito além de privilégio, ter o Verbo encarnado de Deus sob sua tutela é uma grande responsabilidade. E também nos lembra o Papa Francisco, que no momento que ele assume isto, ele assume totalmente, real e totalmente, de tal maneira que tão logo José aceita, José dá o seu sim, bem como a Virgem Maria, ali já começam as perseguições, ali já começa, depois tem de fugir para o Egito, fugir das garras de Herodes, depois viver a mais simples das vidas, como Jesus quis viver. E aqui nós temos um mistério, o mistério do rebaixamento de Deus. Nós dizemos assim em teologia, da kenosis, do rebaixamento, um Deus que se rebaixa, não só no alto da cruz, ali sim a entrega suprema e total, o total rebaixamento, mas no momento que Jesus quis ter pais humanos, no momento que Jesus entra neste mundo, feito homem, ali já temos o rebaixamento de Deus. No momento que Jesus quer ter de fugir das mãos de Herodes, ali nós já temos o grande mistério da nossa fé. Depois, ao viver, claro, 30 anos, uma vida simples de trabalho no seio da sua família. Portanto, queremos ser família de Cristo. A igreja será para nós esta família. É indispensável para nós, portanto, sermos parte deste povo. Vou repetir. É indispensável para nós sermos parte deste povo, a igreja. Nossas famílias possam então se inspirar nos sublimes modelos que hoje contemplamos, nestes frutos graciosos, como nos dizia o livro da sabedoria, em São José e Nossa Senhora dos Anjos. Este será o nosso compromisso. Vocês pensaram que a gente só ia meditar essas 9 noites, e depois no dia 2, depois da missa das 19, pronto, está tudo acabado, vamos para casa e voltamos no ano que vem para a festa de Nossa Senhora dos Anjos? Negativo. O Padre vai dar uma tarefa. Qual será o nosso compromisso? Inspirar-nos em São José, inspirar-nos na bem-aventurada Virgem Maria, e assim querermos também nós vivermos uma vida de santidade, uma vida de compromisso com Deus, para que nós possamos concretamente transformar as nossas famílias e as realidades que nos circundam. Este é o nosso compromisso, transformar as realidades que nos circundam pelo exemplo de São José e de Nossa Senhora. Que as famílias, que são esta célula base da sociedade, eu costumo isso recorrentemente aqui falar quando vamos fazer os batizados, eu trato exatamente disto. Ou seja, se nós temos uma sociedade doentia e problemática, em muito se deve à desestruturação familiar, à desagregação familiar. Em muito se deve. Porque ali é a célula base. Se tem um problema ali, no fundamento é evidente. Não podemos querer que os frutos sejam bons, se o problema está na planta. Então nós queremos fazer esta experiência com Deus, fazer essa experiência com Nossa Senhora
e com São José, não apenas teoricamente, fazermos essa experiência e levarmos para nossas casas. Que estes tempos tão difíceis que estamos vivendo sejam o prenúncio da ressurreição que está por vir, do tempo vindouro. E que o tempo vindouro possa ser realmente composto por pessoas que viveram neste tempo e aprenderam as grandes lições que Ele nos deixou. Talvez nós não tenhamos vivido como vivemos outros anos a festa da padroeira. Talvez nós não tenhamos tido a mesma programação, as mesmas atividades, mas era preciso um momento de parada, era preciso um momento do dar-se conta da seriedade deste compromisso, para enfim assim, depois querermos transformar também aquilo que está ao nosso alcance, transformar as realidades próximas de nós e sobretudo dentro da nossa família. Inspiremo-nos na Sagrada Família, inspiremo-nos em São José, na bem-aventurada Virgem Maria, para sermos com eles família de Cristo. Um breve instante de silêncio, vamos meditar esta palavra de Deus e essas reflexões para nós hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.